Oi, oi, minha gente, fim de domingo, videozinho rápido aqui no canal para fazer um resumo dos principais jogos do Campeonato Italiano e também do empate do PSG com o Lille fora de casa. Então, já deixa o like no vídeo, não esquece, antes de você começar a fazer outras coisas, já deixa o like por aqui, se não tá inscrito ainda, se inscreve, o canal tá crescendo e se puder compartilhar o canal e também comentar, eu agradeço. Os vídeos não estão com muitos views recentemente, então algo está acontecendo por aí. Se vocês tiverem sugestão, podem deixar também nos comentários. Então peço mais uma vez o like, a inscrição e o comentário. É chato, mas é necessário. Vamos lá, vou começar falando do PSG, depois passo para o futebol italiano. Então quem não quiser escutar sobre o PSG, passa aí uns 2, 3 minutinhos de vídeo e segue pro futebol italiano, tá? O PSG empatou fora de casa com o Lille, gol marcado pelo Mbappé de pênalti, segundo tempo, meio ali de segundo tempo, e aos 94 minutos o Lille empatou. Primeiro que tá muito claro que Luiz Henrique acertou em não correr riscos no jogo contra o Dortmund, porque foi exatamente o que aconteceu nesse jogo. O PSG levou um gol nos últimos minutos, já no acréscimo, alguns segundos depois do empate, o juiz encerrou a partida. O Luiz Henrique fez algumas modificações para o jogo que eu confesso que não entendi muito bem. Ele foi pro jogo com o Lucas Hernandes na lateral, o Danilo Pereira e o Marquinhos na dupla de zaga e o Zaïre-Emery como o lateral direito. Obviamente, quando o time atacava, aí sim ele avançava um pouco, mas quando o time não tinha bola, ele era o lateral direito. No meio-campo, tava com Lee, Vitinha e Ugarte, e lá na frente, Barcola na esquerda, Dembélé na direita, Mbappé centralizado, mas naquele esquema que a gente já sabe, porque já fiz vídeo sobre isso por aqui, num posicionamento onde ele tem liberdade para jogar ou pelos lados, ou mais centralizado, a depender do jogo e, claro, do jogador que está com ele fazer essa movimentação de troca. E vou ter uma observação sobre isso no final aqui da análise. Não entendi por que o Luiz Henrique não começou com o Hakimi na direita. O Zaïre-Emery acabou ficando muito preso à parte de marcação. E ele é o melhor jogador do meio-campo do PSG. Sem o Zaïre-Emery no meio-campo do PSG, o PSG sofreu bastante. Quando ele avançava um pouco mais para o meio-campo, era o Vitinha quem pulava para a linha de ataque, digamos assim. E eu confesso que o Vitinha tem bons momentos, tem momentos inspirados, mas acho que falta algo nele. Ele não é o grande jogador não sei, para decidir as partidas, para ser o cara que chega do meio e é a surpresa, por mais que ele tenha feito gols importantes nessa temporada. Então, não sei, para mim é um jogador que hoje, num clube que quer brigar por Liga dos Campeões, não para um clube que quer apenas ser campeão francês, ele é um bom jogador para elenco, mas para mim falta algo. Partida ruim do Ugarte mais uma vez. É incrível como aquele jogador que fez, sei lá, os primeiros 5, 6 jogos do PSG num nível altíssimo, caiu tanto, ainda que ele tenha alguns altos nos últimos, sei lá, 10, 15 jogos, a média tem sido bem baixa do Ugarte. E, enfim, tá decepcionando. Sobre o posicionamento do Mbappé, sinceramente, o Mbappé não tava afim de jogar hoje, não. Nossa, ele não tava afim de jogar. A sensação é que, assim, o PSG tem esse jogo agora, tem mais um jogo no meio de semana, e aí tem uma folga de Natal e Ano Novo. A sensação é que depois da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Mbappé fez, quer saber, o ano pra mim já acabou. Jogo preguiçoso, sabe, assim, não foi bom. Vi, inclusive, eu sigo algumas páginas de torcedores de PSG, alguns torcedores de PSG, e muitos reclamando assim, pô, sabe, a atitude não é legal, não é uma atitude de um líder em campo. Então, não gostei. O PSG perdeu a chance de fazer uma diferença maior na liderança, porque tanto o Mônaco como o Nice não venceram seus jogos. O Nice perdeu para o Le Havre por 3-1 e o Mônaco perdeu para o Lyon
por 1-0. Então, o PSG poderia ter aberto, acho que 6 pontos para a liderança e, na verdade, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, poderia abrir 7 e agora tem 5. Acho que é isso, enfim. Mas perdeu uma chance. Sobre uma observação do Luiz Henrique, no fim do jogo, ele voltou a falar sobre o posicionamento do Mbappé. Ele voltou a ser questionado, né? Por que o Mbappé foi jogar no centralizado, bababá, nananã. Lembrando que Colomani estava no banco, Gonçalo Ramos nem no banco estava. Ele não ficou disponível na Liga dos Campeões porque estava com febre. Não recuperou. Então, ou é uma virose muito grande ou... Enfim, Gonçalo Ramos não está muito bem. E Colomani ficou no banco e o Asensio entrou no fim do jogo. Não foi bem, se eu não me engano, foi ele, inclusive. O gol do PSG saiu numa saída de bola errada na lateral direita, mas que quem tava, na verdade, era o Asensio. Não foi um erro de saída de bola da zaga, né? Assim, de um jogador da zaga, mas mais um erro de saída de bola. Individual, enfim, que seja. Então, o Mbappé foi esse cara centralizado no papel, mas trocando sempre muito de posição, repito, de forma preguiçosa. Então, não tinha muita movimentação, porque ele não estava muito afim de jogo, essa é a verdade. E aí o Luiz Henrique foi novamente questionado sobre o Mbappé, sobre o posicionamento, e ele novamente insistiu que é o Mbappé que decide onde quer jogar, que o Mbappé, a depender do jogador, o que muda é o jogador que está ao lado do Mbappé e que vai fazer a movimentação com o Mbappé, mas que é o Mbappé quem decide onde vai jogar e que o resto do time se adapta. Confesso que pela primeira vez achei a fala um pouco... Não sei se... Não era irritada, na verdade. Talvez ele tivesse irritado com a pergunta mais uma vez. Mas eu achei pela primeira vez problemática. Porque até então eu estava tendo a sensação de que, beleza, o Mbappé tem liberdade, e eu acho que ele é o líder técnico para ter essa liberdade, mas eu achava que era uma liberdade combinada a depender do jogo. Então, olha, esse jogo, nosso plano de jogo é esse aqui, quem vai jogar do seu lado são esses jogadores, então esse aqui é o plano de jogo, você vai movimentar dessa forma e tal, blá. A sensação nessa partida é que não é um plano de jogo e sim meio que o Mbappé que decide. Então, me pareceu estranho, não tinha achado ainda problemático, mas não sei, me deu uma pulguinha assim de situação estranha. Pode não ser nada, tá? Pode ser uma impressão errada, mas pela primeira vez tive uma pequena impressão em relação a isso. Finalizando então o PSG, se você tá aqui pelo PSG e vai sair do vídeo, não esquece de curtir, deixa a sua opinião sobre o que você espera desse PSG ainda nessa temporada. E vamos para o Campeonato Italiano, lembrando que nesta segunda-feira tem sorteio da Liga dos Campeões das oitavas de final. Tem vídeo no canal também sobre as minhas expectativas, um pouco sobre quais equipes são mais complicadas, quais são menos complicadas. Temos 3 italianos no pote 2, mais o PSG, 4 espanhóis no pote 1, enfim. Ingleses também no pote 1. Então, vai ser porrada para os italianos e pro PSG. Então, vamos lá. Falando agora de campeonato italiano, primeiro joguinho que assisti foi Dona Juventus, que, deixa eu voltar aqui para a tabela, empatou em 1-1, um jogo... para surpresa de ninguém, sem muitas chances, chatinho, gol de pênalti de Chiesa, fora de casa, Genoa 1, Juventus 1. Não imaginava que a Juventus fosse perder este ponto ainda nesse momento na temporada. É uma Juventus que tem um calendário muito mais tranquilo do que a Inter, que é a atual líder, que venceu a Lazio. Já falo sobre esse jogo. Então... está mais tranquila em relação a isso, estará mais tranquila também, tanto em janeiro quanto quando começar a mata-mata de Champions. A Juventus não está também na Supercopa, então, e a Supercopa esse ano tem semifinal e final, não é na Itália, enfim, tem deslocamento. Então, não achava que a Juventus fosse deixar escapar pontos neste momento da temporada, deixou escapar pontos e a Inter aumentou a diferença.
Toda vez que eu falo de jogo da Juventus, eu não trago muitas novidades, porque não tem muitas novidades. O ataque perdeu as poucas chances que teve, Vlahovic perdeu uma chance importante. É verdade que a arbitragem não foi muito boa nessa partida, mas ainda assim é uma Juventus que é pragmática, é competitiva, mas não é inspirada, tem poucas chances, então depende de que essas poucas chances sejam aproveitadas. Então, enfim, é uma Juventus que vai aí competindo, mas sempre da mesma forma. O Napoli venceu o Cagliari por 2-1, foi o único jogo que eu não assisti, então não vou trazer aqui análise da partida, mas gol do Osimhen e gol do Kvaratskhelia. Um Napoli que, aos poucos, também em termos de resultado, vai ficando um pouco mais tranquilo com a chegada do Mazzarri, né? Porque antes, realmente... E depois tivemos Milan e Monza. Milan será o meu clareou da rodada, o time que brilhou na rodada, digamos assim, que fique bem claro, o apagou foi o PSG. E o Milan fez uma boa partida, uma partida coletiva, venceu o Monza por 3-0. Verdade, é o Monza? Mas ainda assim é o Milan que não estava fazendo partidas assim nos últimos jogos. E o Monza não é dos piores times, tem alguns jogadores de qualidade, tá inclusive na 11ª colocação do campeonato italiano. Os gols do Milan foram marcados por Reinders, belíssima partida do Reinders, assim, espetacular a partida dele. O Simic, garoto de 18 anos que estreou no campeonato italiano com o Milan e marcou o gol. E depois Okafor numa jogada belíssima de coletivo mesmo, do Reinders, do Giroud e finalização dele. Leão também fez bom jogo, especialmente o primeiro tempo, deu assistência, Giroud também deu assistência e a outra assistência do Pulisic, que também fez boa partida. Foi um bom jogo do Milan, coletivo, um pouco mais leve em campo, acho que por mais que não tenha classificado para o mata-mata da Champions, garantiu vaga na Europa League, com uma recuperação, né, num jogo de recuperação fora de casa. Então, entrou bem em campo, entrou mais tranquilo, estava um time um pouco mais leve. O Pioli teve alguns retornos importantes e fez mudanças importantes para a partida. O Pioli estava tendo que jogar com o Theo Hernandes improvisado na zaga, estava com alguns jogadores voltando de lesão ainda sem estar muito bem para essa partida. Ele acabou atuando muito no papel, né? Claro, na partida mudando um pouco, mas no papel, num 3-4-3. O Tomori, o Kier voltando e o Pobega, que inclusive acabou saindo depois, começando o jogo, né? Com 3 zagueiros. Florenzi, boa partida do Florenzi, se eu não me engano, botou bola na trave, teve uma defesaça do Di Gregório, goleiro do Monza. Loftus-Cheek, aí ele não fez uma grandíssima partida, mas também é um jogador importante, partidaça do Reinders, Theo Hernandes, Pulisic, Giroud e Rafael Leão. O Pulisic colocou uma bola na trave também. Foi um bom jogo do Milan. É o clareou da rodada. Por fim, para fechar dos jogos principais de campeonato italiano, Bolonha venceu a Roma por 2-0. Assisti esse jogo, mas eu não vou falar tanto dele aqui, porque eu vou fazer vídeo do Bolonha na semana, prometido, pedido por vocês. Então vai sair vídeo do Bolonha que enfrenta a Inter na Copa Itália na quarta-feira. Então provavelmente o vídeo vai sair na quarta-feira, tá? Amanhã tem vídeo pós-sorteio. Então, segunda-feira, vídeo pós-sorteio, quarta-feira, vídeo do Bolonha. E Lazio em casa perdeu da Internazionale por 2-0. A Inter tava de boaça, deu a bola pra Lazio e fez, amiga, vê aí o que você faz com essa bola, porque a gente não tá querendo muita bola hoje, não. O primeiro tempo da Lazio foi, inclusive, não foi um primeiro tempo espetacular, mas achei que foi um primeiro tempo até melhor, assim, do que a Internazionale. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Gols do Lautaro Martinez, quem mais? 40 minutos, depois do Marcos Thuram aos 66. Duplinha espetacular da Internazionale, que passou o primeiro tempo todo de boa, dando a bola para a Lazio. A Lazio não aproveitou a oportunidade. No segundo tempo, a Inter
como quem não quer nada, foi lá e fez 2-0 e é ainda mais líder do campeonato italiano. Está com 41 pontos, a Juventus segunda colocada, 37 pontos. É isso, então, fechando um pouquinho aqui da rodada, resuminho do final de semana de campeonato italiano e de PSG. O campeonato italiano tem jogos ainda no próximo final de semana e depois também antes do Réveillon, e aí faz uma paradazinha acho que faz uma paradazinha de uma semana. Mas no meio de semana agora tem Copa Itália para o futebol italiano. PSG joga também na quarta-feira em casa, faz uma parada para Natal e Ano Novo e volta só ano que vem. Mas repito, antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui a sua expectativa para este PSG. Pode colocar também expectativa para o sorteio, porque tem sorteio nesta segunda-feira, de manhã cedo no Brasil, 7h30 da manhã, TNT, HBO Max, a gente abre transmissão. Estarei lá para fazer a repercussão dos sorteados das oitavas de final. E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Bom fim de domingo.